Eu, Cândido Marzo Machinha Costa, apresentarei o trabalho de fibras ópticas da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos, ministrado pelo professor Renato Dutra Pereira Filho, do curso de Engenharia Química, FURG, Universidade Federal do Rio Grande. Este vídeo faz parte da avaliação parcial da disciplina, no primeiro semestre de 2016. A possibilidade de se conduzir um raio de luz através de um determinado meio, forçando-a a apresentar uma trajetória não reta, já é conhecida e testada desde 1870 em uma demonstração feita por John Tyndall aos membros da Royal Society. Fios conduzem a eletricidade, mas não a luz. Para se conduzir a luz é preciso um meio que não só tenha transparência apropriada, como também deve conduzir a luz por trajetórias curvas. As linhas físicas de transmissão, como as telefônicas, foram projetadas originalmente para transportar a voz. Na época não se pensava em internet ou na transmissão de qualquer outra forma de sinal por uma linha de telefone, que não fosse sons produzidos por humanos. Mesmo assim, a velocidade de transmissão desse tipo de informação é muito baixa em relação à geração de dados por um computador e outras fontes digitais, como a que trabalha com imagens em tempo real, e é o próprio tamanho dos arquivos que devem ser transferidos através da internet, por exemplo. Uma solução importante para isso consiste em substituir o sinal elétrico, que viaja pela linha física de metal, por sinais luminosos, ou seja, por fótons de luz comum, que se propagam em determinados meios materiais com uma velocidade um pouco menor que a luz no vácuo, mas mesmo assim possuem velocidade extremamente elevada. A vantagem desse tipo de sinal é enorme. Além de poder ser modulada por frequências muito mais altas, as linhas podem enviar centenas de milhões de bytes e ainda ser imune ao ruído. Mesmo assim, a obtenção de fibras ópticas se tornaram atrativas somente a partir de 1950, devido às perdas que elas apresentavam. A ideia básica em que se apoiam as fibras ópticas é a transmissão da luz e, portanto, energia, aproveitando a reflexão total que ocorre nas condições de ângulo crítico. Uma fibra óptica consiste, então, em um cilindro de material altamente transparente e flexível, com um índice de refração elevado em relação ao ar. Com a intenção de reduzir o risco de contato com sujidades e reduzir a interferência de imperfeições de fabricação, que permitem escape da luz do interior da fibra, uma técnica especial de fabricação, que consiste na utilização de uma capa óptica de proteção, é empregada. Essa capa possui índice de refração menor que o da fibra e ainda maior que a do ar. Um tipo importante de fibra óptica é a obtida com materiais de índice de refração escalonada em torno do cerne. Assim, um raio de luz que deva ser transmitido por essa fibra curva-se de uma forma suave numa trajetória espiral. O resultado disso é que existem diferentes velocidades de propagação devido à progressiva alteração na densidade do material, podendo causar problemas de interferência que afetam o desempenho da fibra. O diâmetro de uma fibra óptica é muito importante na transmissão de múltiplos sinais, pois pode ser responsável pela sucessão de maior ou menor quantidade de trajetórias possíveis para a luz que se propaga através dela. Possui-se 3 tipos principais de fibras ópticas: fibras com cerne de plástico e capa plástica, fibras com cerne de vidro e capa plástica, e fibras com cerne de vidro e capa de vidro ou sílica. Se bem que muitas fibras ópticas apresentem uma resistência mecânica considerável, a sua utilização sem qualquer proteção externa não é desejável. A própria ação do meio ambiente pode levar a fibra óptica a sofrer danos ou deterioração, além de alterações de suas principais características. Por isso,
Existem proteções externas semelhantes às usadas nos fios condutores metálicos de sinal e energia comum. É importante observar que a proteção externa de uma fibra óptica deve ser cuidadosamente projetada, de modo a não alterar as características ópticas apresentadas. Pequenas imperfeições da capa que forcem uma fibra a pequenas curvas em determinados pontos pode afetar suas características e, com isso, causar perdas. A adoção de um severo controle de qualidade do material empregado na elaboração das capas dos fios é a melhor solução para se obter fibras ópticas com perdas muito pequenas. Para fazer uma junção ou uma terminação com fios metálicos é relativamente simples, pois podemos fazer uso de conectores ou de solda, ou até mesmo simplesmente prender firmemente um fio neutro com algum recurso mecânico mais acessível. Torcer dois fios juntos e isolá-los com fita isolante é um exemplo da facilidade com que isso pode ser feito. No entanto, quando temos de transferir o sinal no final de uma fibra óptica para outra fibra, ou ainda para um sensor, as coisas não são tão simples. Para que possamos emendar fibras ópticas, as superfícies no local de contato devem ser perfeitamente paralelas, de modo a reduzir as perdas. Essas perdas serão, também, tanto maiores quando for maior a diferença entre os índices de refração do material e da fibra e o índice de refração do ar, que é o meio que existe entre as junções. Para se reduzir essa diferença de índices, um casador de índice de refração pode ser usado. Esse casador consiste em um líquido que tem aproximadamente o mesmo índice de refração do material usado nas fibras. O líquido pode ser o adesivo óptico para manter as fibras unidas. Outro método é fazer uma junção a quente, em que se utiliza um arco que produz calor, de modo que a junção só pode ser feita com a ajuda de uma máquina e sob pressão. Uma fibra óptica, principalmente numa extremidade desprotegida, exige cuidados especiais para sua conexão aos diversos elementos de interfaceamento com circuitos eletrônicos ou mesmo com outras fibras e dispositivos ópticos diversos. Uma terminação de fibra óptica tem por finalidade fornecer uma proteção mecânica e também proporcionar um meio seguro para a transferência dos sinais. Uma terminação pode ser uma janela para a saída de luz que pode ser fixada em diversos tipos de dispositivos. Para converter um sinal elétrico em um sinal luminoso, precisamos de dispositivos que tenham boa velocidade de resposta, uma frequência apropriada que possa ser transmitida com facilidade pelas fibras ópticas. A primeira fonte de sinal que apresenta essas características e que, por seu baixo custo, é a mais usada, é o LED. O LED pode ser modulado facilmente com sinais de até várias dezenas de megahertz. Ainda podemos citar como fonte de sinais para sistemas de fibras ópticas os diodo laser, que possuem similaridades com o LED, mas com a vantagem de produzir um feixe de radiação colimado e monocromático. Naturalmente, a aplicação mais simples é a utilização das fibras ópticas para um sistema de comunicação, onde temos um transmissor capaz de codificar a informação e convertê-la em luz, para ser enviada pela fibra óptica até o receptor. O receptor converte a luz em informação eletrônica, que então pode ser processada por circuitos especiais e novamente ser convertido para sua forma original. Deve-se levar em consideração que a modalidade para esse tipo de transmissão de informação deve ser a serial, ou seja, aquela em que os dados são enviados um após outro, num único canal de luz modulada. Em um sistema digital típico,
O sistema de codificação utilizado mais frequentemente é o NRZ e o RTZ. Evidentemente, as técnicas mais avançadas de codificação usadas nos modems para transmissão de dados via linha telefônica também podem ser aplicadas às fibras ópticas com vantagens, multiplicando a confiabilidade. Assim, essas técnicas, usando UARTs apropriadas ou outros circuitos que serializem os dados, permitem que a taxa de transmissão de dados por meio das fibras ópticas sejam muitas vezes maior que a frequência máxima dos sinais que elas podem conduzir por meio de modulação simples da luz que conduzem. Outros sistemas podem ser usados em robótica, veículos e outros sistemas de controle, principalmente em locais que tenham elevados níveis de interferência, que impeçam a utilização de condutores metálicos comuns.